Professoras e professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação da unidade curricular de número 1, Educação Financeira Sustentável, com a temática de hoje, Metodologia Ativa, Estudo de Caso. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou professor de Matemática da rede e sou formador EFAP. Farei minha audiodescrição. Sou um homem branco de 1,77 m, uso cabelo preto e bigode, faço uso de óculos, um óculos retangular na cor preta, estou vestindo uma camisa polo e uma jaqueta verde, calça jeans e um par de tênis preto. Farei a apresentação de hoje com a minha querida amiga, professora Lourdes Navarro. Seja bem-vinda, professora Lourdes. Bem-vindos a todos e todas. Muito obrigada, Vanderlei, pela sua autodescrição, por tudo que você vem falando aí, porque você é muito simpático, né? Todo mundo deve gostar muito dessa gravação. Então, vamos lá. Eu sou a Lourdes, professora de matemática também, e eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 1,69 m, uma mulher negra de cabelos encaracolados bastante volumosos. A minha pele é clara, então algumas pessoas acabam falando que eu não sou negra, mas eu sou negra sim. Uso óculos. Hoje eu estou vestida um blazer preto e uma camisa de florzinhas com a calça jeans e botas pretas. Hoje está bem friozinho aqui. Então vamos lá, a nossa formação de hoje. E a gente vai com o Vanderlei para começar. Muito bem, reforçando aí a temática de hoje da unidade curricular, Educação Financeira Sustentável. Hoje a metodologia ativa será o estudo de caso. Adiante nós temos aí os apresentadores e os formadores, a Lourdes e eu, somos aí os que elaboraram a pauta. Eu estou apresentando, né, a convite da Lourdes. Muito obrigado, professora Lourdes. Agora nós vamos para um momento muito importante, que é o diário de bordo e o mapa. Nós temos aí uma fotografia do mapa, né? Lembrando sempre que esse mapa é muito importante, é um material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. É muito importante o professor se apropriar desse material. E com relação ao diário de bordo, nós vamos dar aí 2 minutinhos para vocês separarem os materiais, para realizarem aí as anotações necessárias para uma visitação futura, para uma pesquisa futura, sempre que for necessário. 2 minutinhos na tela aí, por gentileza. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca, y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca, y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope, disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír. Sejam muito bem-vindos, professoras e professores. Agora nós vamos recordar as formações anteriores. No ATPC anterior foram tratadas aí as temáticas das metodologias ativas, que são algumas,
e o diário de bordo, tanto para o professor quanto para o nosso estudante. A importância, né, do diário de bordo para o nosso estudante e também para todos os professores. No próximo slide, nós temos aí o percurso formativo de hoje, né? Nós vamos estudar um caso bem específico, né? Nós vamos trabalhar a relação da metodologia ativa com componentes da unidade curricular e depois os desdobramentos, né? A discussão entre os pares sobre as atividades. Esse momento extremamente importante na unidade escolar, envolvendo aí os docentes e envolvendo os nossos estudantes, sempre buscando aí o melhor conhecimento dos nossos estudantes. Os objetivos da nossa ATPC de hoje são dois, né? O primeiro deles é o refletir sobre a metodologia ativa estudo de caso. E o segundo é relacionar a importância da metodologia com as atividades do mapa, né? O mapa é muito importante, né? Esse material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, né? O professor se apropriar desse material e conduzir aí as suas aulas. O percurso da pauta de hoje começa com uma sensibilização. Na realidade, nós faremos uma pergunta, um questionamento voltado para a temática do dia, né? Falaremos também sobre a metodologia ativa, né? E a metodologia ativa no mapa, onde ela se encontra, né? Destacada em cada atividade proposta pelo mapa. A apresentação do desdobramento, também um momento extremamente importante. O Saiba Mais, onde nós vamos apresentar algumas dicas, algumas referências e as nossas referências bibliográficas, tá? Agora, para a nossa sensibilização, a seguinte pergunta reflexiva, né, para todos da rede, né? Você já utilizou um estudo de caso em sua prática pedagógica? Você já utilizou, professora Lourdes? Pois é, já utilizei porque eu sou um pouquinho curiosa, né? E o estudo de caso vem acompanhando algumas coisas aí. Eu já utilizei sim na minha prática pedagógica. A gente podia dar uns 2 minutinhos para que eles pensassem nisso e escrevessem. Em algum momento você utilizou esse estudo de caso? Será que você utilizou um problema, alguma coisa assim, principalmente nas aulas de matemática, e fez alguma atividade parecida com o estudo de caso? Vamos lá, 2 minutos para você refletir. Eu utilizei. Muito obrigado à participação de todos os professores e professoras. Agora nós vamos propor o seguinte questionamento, né? O que é um estudo de caso, professora Lourdes?
Pois é, professor Vanderlei, acho que é interessante a gente pensar, mas vamos pensar a partir de uma referência, Exatamente. né? Como que ele Vamos lá. surgiu, né? Ele surgiu como um método de pesquisa para apoiar, organizar e dar confiabilidade às pesquisas. E atualmente é utilizado em várias áreas, apesar do rigor de como deve ser realizado. E foi levado para o ensino para subsidiar a compreensão da prática profissional. Então, o que é o estudo de caso? O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende uma metodologia que abrange tudo, desde a lógica de planejamento, as técnicas de coletas de dados e as abordagens específicas à análise dos mesmos. Prosseguindo aí na nossa formação, e na educação, será que podemos aplicar os estudos de caso, professora Lourdes? Ah, eu acho que sim. Você viu que estava escrito assim, abrange tudo, né? Isso. Se abrange tudo, ele está se referindo a todas as áreas, né? Isso. Qualquer área pode usar, economia, educação, saúde. Administração. Administração. É Muito lógico bem. que com aspectos diferentes, né? Sim, E sim. de formas diferentes. E na educação, como podemos utilizar o estudo de caso? Podemos. Sim, sim. Então, o estudo de caso na educação, como podemos utilizar o estudo de caso? Bom, com a finalidade de ensino, o estudo de caso não necessita conter interpretação completa ou exata dos eventos atuais. Ao contrário, a finalidade do caso de ensino é estabelecer uma estrutura para discussão e debate entre os estudantes, né? Isso foi proposto por IN em 2015. Muito importante isso, né? A questão da discussão e do debate dos estudantes, não necessariamente começo, meio e fim. Podemos iniciar o processo e depois, num determinado momento, continuá-lo, né, professora Lourdes? É isso mesmo, Vanderlei. Eu acho que é importante a gente pensar no estudo de caso como uma ferramenta, né? Ele é uma metodologia, mas ele pode apoiar extremamente as nossas aulas de uma forma diferente. Sim. E a gente trouxe isso porque lá no mapa a gente viu que o estudo de caso ele tem um destaque bem maior. Então a gente vai continuar aí. Você sabia que o estudo de caso eles partem da resolução de problemas baseados em situações do mundo real? Sabia disso, Vanderlei? Eu sabia. Sempre fui curioso, Lourdes. E aí, nesse caso, o professor, ele pode apresentar situações para que os estudantes façam uma análise baseada nos conhecimentos adquiridos, e isso é muito importante para estimular a resolução de problemas do cotidiano de cada um, partindo de reflexões e também de debates. Quando a gente fala de resolução de problemas, a gente é de matemática, então a gente Sim. sempre lembra da sala de aula. Né? Dos enunciados, dos problemas, né, do vocabulário, enfim, daquilo que o aluno precisa lançar mão, né, de um bom vocabulário, de interpretativo, enfim. Tem várias etapas, é muito importante. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o estudo de caso, a gente vai olhar um esquema que fala assim, que tipos de caso a gente tem. Então, os estudos de caso, eles são divididos em 3 tipos. Os descritivos, exploratórios e explicativos. Então, o estudo de caso sempre é aplicado em pesquisas. E aí, nesse olhar que a gente traz aqui, é justamente pensando na pesquisa. Quando a gente olha o estudo de caso explicativo, são aqueles que têm como finalidade explicar o porquê de um fato ter ocorrido. Quando a gente olha os exploratórios, a gente vai olhar, desenvolver hipóteses a serem investigadas posteriormente, depois do que a gente já elegeu que caso a gente vai estudar. E quando a gente fala dos estudos de casos descritivos, a gente vai compreender como ele se desenvolveu, de que forma ele aconteceu e como a gente pode descrever o caso que a gente está estudando. E para que a gente fique mais claro ainda o que é o estudo de caso, a gente vai ver um vídeo agora. Vamos lá?
Olha aí, estamos de volta. Esse esquema do vídeo, ele traz para a gente exatamente quais são os elementos, né, que compõem o estudo de caso. Então, quando a gente vai falar do estudo de caso, a gente tem que pensar em algumas estratégias para trabalhar isso. Quais as questões a gente vai observar, quais as proposições a gente pode fazer, qual é a nossa unidade de análise, né? Que ponto é crucial para a gente observar e o que a gente vai analisar no estudo de caso. Gostou do vídeo, Vanderlei? Gostei, muito interessante esse esquema, nossa amiga né? Ilha, ela conseguiu resumir direitinho Parabéns. o que é o estudo de caso para a gente, quais são os elementos que são importantes. Exatamente. E aí a gente trouxe um estudo de caso aqui de exemplo, né? Só para falar assim, quais são as proposições que a gente poderia fazer, e é um exemplo bem aleatório, a gente não é uma sugestão, tá? Só para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, um grupo de estudantes decidiu se reunir para estudar para o vestibular. Todos os estudantes da terceira série do ensino médio foram convidados para fazer parte dos estudos. Para começar, o pessoal que organizou os convites pensou em levantar quais eram as profissões mais escolhidas e identificar quais assuntos eram pertinentes. O que chamou a atenção foi a escolha por uma profissão que ninguém conhecia, a atuária. Todos queriam saber quem tinha escolhido, pensando que havia 200 inscritos. Mais da metade escolheu medicina, 60 pessoas escolheram alguma área da engenharia, o restante escolheu alguma área ligada à tecnologia ou à gastronomia. Igualmente, como podemos estimar quem escolheu a atuária? Essa é uma proposta mesmo de investigação, né? Nesse sentido, os estudantes teriam que pensar em várias situações para poder fazer uma estimativa, porque o caso não traz exatamente quem foi que escolheu essa profissão, que é diferente, mas eles teriam que abarcar nos estudos para poder todos estudarem algum elemento que favorecessem a essa profissão também. Então, é um caso para discussão, mas é lógico que está envolvendo a matemática ali, teria que fazer algumas conjecturas a respeito. Sim. A atuária é uma área que está ligada à área de ciências exatas. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar de estudo de caso ou de alguma metodologia diferente, a gente tem alguns pontos de atenção, principalmente com os estudantes. Vamos dar uma olhadinha? Então, quais são esses pontos de atenção aí? Os estudos de caso, eles demandam novos comportamentos, né? Precisa ter curiosidade para estudar um problema, sendo ele real ou fictício, a busca de algo que seja interessante para estudar, a motivação para levantamento de hipóteses, disposição para discutir e refletir sobre isso e propostas para soluções de problemas. Sim, muito importante, né? A curiosidade, né? Para estudar um problema ou um determinado assunto, né, Lourdes? Seja ele real ou fictício, né? Ou algo que seja de interesse do nosso estudante, né? Do seu projeto de vida, né? E é interessante, né, que ele tem que estar motivado, né? Sim. Muito motivado, né? E o projeto de vida motiva, né? Sim. Motiva bastante, né? Exatamente. Eu acho que até é interessante você olhar estudos de casos relacionados ao seu projeto de vida, né? Alguns acontecimentos reais, de acordo com a sua profissão ou de acordo com aquilo que você está planejando. Exatamente. Isso é bastante interessante, né? E a gente consegue cruzar esses elementos com a matemática tranquilamente. Sim. Disposição para discussão e reflexão, né? Porque vai ter que refletir bastante, dependendo, se ele quiser adiantar uma situação do projeto de vida dele, ele vai ter que refletir bastante, ou seja, pensar com antecedência para tomar uma decisão e uma decisão assertiva, adequada para aquele momento, para o que ele gostaria que encaminhasse, né? E essas propostas e soluções, elas acabam aparecendo nessas reflexões, nessas discussões, né? Eu gostei é muito do interessante, né? E eu gostei muito do que você falou, Vanderlei. Você falou uma coisa que a gente não anotou aí, mas olha só, quando as discussões, você trouxe que o estudo de caso é interessante para ele tomar decisões. E olha só, então, a importância do estudo de caso no cotidiano da aula, né? Sim. Porque aprendendo a estudar esses casos, ele vai refletir
e essa reflexão pode ser levada para o projeto de vida. Sim, sim, e tomadas de decisões assertivas, pontuais, né, voltadas para o interesse do seu projeto de vida e também de uma forma geral, de uma forma global, né, dentro da própria sala de aula, na comunidade onde o estudante esteja inserido. Isso é muito interessante, muito Acho que a gente acabou relevante, né, Lourdes? Eu acho que a gente acabou de fazer um caso aqui entre nós dois, Sim. falando sobre um estudo de caso a respeito de como usar isso. É verdade. Então vamos lá. Vamos o próximo slide. Agora nós temos aí no slide 17, né? E o grande questionamento, né, Lourdes, é para que serve, né, esse estudo de caso, né? A gente acabou nessa reflexão mostrando, né, a utilidade do estudo de caso, né? Então, ele visa esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões, por exemplo, o motivo pelo qual foram tomadas, né, essas decisões, por que eu tomei tal decisão, como foram implementadas, né, como eu coloquei-as em prática, né, é muito importante, e com quais resultados, né, quais as intenções, né, quais os resultados eu busquei nessas ações implementadas, né? Então, isso é importante para preparar para o início de uma pesquisa ou para o desenvolvimento de um planejamento baseado em projetos, que é justamente aquilo que nós havíamos comentado, né? Pois é. O projeto de vida, né, do nosso estudante, que está totalmente interligado a unidade curricular, né? Sim, muito importante tudo isso. E agora nós vamos para uma interação, né, que é mais uma pergunta e é algo muito importante, né? Para começar com os estudantes, você utilizaria um caso real ou um caso fictício? Eu, particularmente, utilizaria um caso real. E você, Lourdes? Eu acho que eu começaria com o caso real também. 2 minutinhos, por gentileza. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. Muito obrigado, professoras e professores, pela participação. Esperamos que todos tenham optado ou por um caso real ou por um caso fictício. Nós, aqui, por exemplo, nós optamos por um caso real. E vocês? Qual foi a opção de cada um de vocês? Esperamos aí que todos tenham anotado aí no seu diário de bordo. E para continuarmos aí a nossa formação de hoje, nós vamos verificar, né, no material, no mapa, na página 43 e 47, uma conexão empreendedora que fala sobre a aplicação, né, do estudo de caso. Certo, professora Lourdes? Vamos lá, então, Vanderlei.
No componente 2, Conexão Empreendedora, o estudo de caso aparece aí nessa atividade. Então, na sequência, vamos aprofundar a reflexão dos jovens sobre o sentido de empreender, relacionando estratégias para o sucesso usando a metodologia de estudo de caso. Organize a turma em grupos de até 3 estudantes, favorecendo o trabalho em grupo e o desenvolvimento das capacidades de ouvir, argumentar e promover discussões. Prepare antecipadamente um estudo de caso para ser analisado. O indicado é que seja um caso real para melhor ainda mais discussões, para melhorar ainda mais as discussões, desculpe. E aí, qual que é a nossa proposta aqui, né, Vanderlei? Isso. A gente trouxe o mapa mostrando que lá ele propõe um estudo de caso. E esse estudo de caso, ele pede para que o professor traga um caso real. Então, é necessária uma preparação antecipada mesmo para que o professor Sim. selecione o caso que ele quer estudar, pense nas questões que ele vai analisar, pense o que ele vai propor para os estudantes, porque há inúmeras possibilidades, né? Com um caso, a gente pode discutir várias situações diferentes. Então, você vai ter que determinar qual é a linha de raciocínio que você quer com o caso. Normalmente, como estamos trabalhando aqui a conexão empreendedora, a sugestão é que você traga algum caso referente a comércio, à indústria, análise de dados referentes à economia, alguma coisa desse tipo para facilitar a sua discussão e engajar nessa atividade, né? Mas existe lá no mapa um estudo de caso que é também uma sugestão. O interessante nesse momento é que você faça essa atividade já para uma espécie de treinamento, vamos dizer assim, mas trazer o estudo de caso para o conhecimento do estudante. Eles não estão familiarizados com esse tipo de discussão. Então, no primeiro momento, pode ser que a atividade não tenha a resposta esperada, né? Que a gente tem uma expectativa, mas aconteça outra coisa. E tudo bem, Sim. porque o estudo de caso antecipado, todo planejado, ele é justamente para que você consiga trazer o estudante para perto de você, para a sua aula, porque o comportamento vai ter que ser outro, porque a gente está utilizando metodologias totalmente diferentes para o trabalho, não é isso, Vanderlei? Sim, O que você sim, acha? são metodologias ativas, né? Que requerem um engajamento do nosso estudante, né, Lourdes? envolvimento maior. E um envolvimento maior. E nós sabemos, né, nós que antes antes de sermos formadores da EFAP, nós convivemos durante vários anos com os nossos estudantes. E nós sabemos que num grupo de estudantes tem sempre aqueles estudantes que participam mais e aqueles que não participam tanto e que nós precisamos engajá-los nesse movimento. Então, todo o processo novo, ele requer um trabalho afinado do professor, né? Chamar o protagonismo desse aluno, né? Convencê-lo da importância do conhecimento, da importância desse estudo de caso, indicando, orientando quantas portas, quantos caminhos podem se abrir após esse estudo de caso, né? Porque tem muitas coisas que se assemelham, né? Matemática é muito disso, né? Tem exercícios que são bem próximos, né? E quando realidade. exatamente, você consegue convencer o aluno e chamar o protagonismo dele, né? E isso é muito importante. Eu acho que deve-se trabalhar essa prática junto com os estudantes e nesse, não diria um convencimento, né? Mas quando você propõe essa atividade, você chama esse protagonismo, mostrando para ele o quão importante aquilo e o que aquilo pode ajudar no seu projeto de vida, né? O quanto ele pode abrir caminhos, abrir possibilidades dentro do seu projeto de vida, ou seja, trazer ideias, trazer sugestões, ou seja, motivar, né? Isso é muito importante. Muito importante e é uma parte assim que a gente pode prestar atenção, Vanderlei, que quando
nós professores, a gente oferece alguma coisa diferente, já instiga a curiosidade, Sim, né? sim. E aí o movimento dessa participação sempre é um pouquinho maior, Sim. porque eles estão curiosos para saber o que vai acontecer. Exatamente. O próprio mapa, ele traz algumas informações que são bastante pertinentes para trabalhar com estudo de caso. E aí ele tem uma sugestão de pauta, Sim, né, sim, sim. para analisar esse estudo de caso, né? Que tipo de perguntas a gente poderia fazer quando a gente está trabalhando com o estudo de caso. É como se fosse um roteiro, né, Lourdes? É Como se fosse um roteiro. Um roteiro, um norteador, né, que vai auxiliar o professor a encaminhar, né, esse estudo de caso. Muito interessante. Quais seriam esses itens? Então, vamos Lourdes? lá. O próprio mapa, ele oferece essa pauta de análise e do estudo de caso. E aí ele fala, né, primeiramente, o que a gente tem que olhar junto com os estudantes, né, do que se trata esse texto. O grupo identificou, nesse caso, características ou aspectos que se assemelham com um quadro de ideias empreendedoras relacionados ao sucesso ou ao fracasso. Dessa análise, faça uma lista dos acertos e erros desse empreendedor. Houve planejamento nas ações desse empreendedor? Quais elementos confirmam ou negam sua resposta? Se esse empreendedor tivesse um maior capital inicial, ele teria sucesso com as mesmas estratégias? Justifique. O que faltou para o empreendedor dessa história? Então, este grupo de questões, ele está ligado ao caso que é proposto no componente 2. Então, existe um estudo de caso que é uma proposta do mapa. Sim. E essas questões, elas estão extremamente ligadas a esse estudo de caso. A nossa proposta foi de que você trouxesse um estudo de caso, o mapa fala isso, né? Você traz um estudo de caso primeiramente, e aí é lógico que você vai ter que fazer uma outra pauta de perguntas e outras questões referentes ao contexto que você está oferecendo para o estudante, né? Exatamente. Fala, Vanderlei, o que você Muito quer fazer bem. de pontuação aí? É isso, é extremamente interessante porque logo em seguida, né, no próximo slide, nós temos aí uma apresentação, né, uma proposta através de um link, né, de um estudo de caso, né, que é esse caso da conexão empreendedora, onde o professor pode ter acesso aí a esse texto, né? A esse estudo de caso detalhado aí através das questões que a professora Lourdes destacou anteriormente, que são específicas para esse caso, né? Sim. E que sempre podem ser alteradas conforme o caso que for estudado. Então é importante preparar esse estudo de caso, mas antes do estudo de caso, você se debruçar nas questões que você gostaria de fazer. Ou seja, qual o propósito, qual a intencionalidade, né, professora Lourdes? Isso é muito importante. Esse roteirinho é muito importante ser elaborado previamente e com aquela intencionalidade que você deseja, né? Sim, e o professor sabe muito bem fazer isso, né, Vanderlei? Com A gente certeza. traz aqui as sugestões, a gente Isso. traz alguns caminhos, alguns direcionamentos, vamos falar assim, né? Isso. Sugestões, né? Sugestões, para que você consiga se apropriar melhor do mapa. Isso. Mas são sempre sugestões e a gente Sim. sabe que o professor ele é expert em adaptações, Sim. em trazer para a sala de aula um caso que se adapte, inclusive, à sua turma, né? Cada realidade é única e a gente tem sempre que fazer essas adaptações. Não há necessidade de estar totalmente utilizando o mapa sem nenhuma alteração. Sim. É uma sugestão que a gente faz para facilitar o trabalho da sala de aula. É verdade, o professor tem autonomia, né, para fazer essa proposição, né? Ele pode ouvir os estudantes também, né? Eu estava aqui refletindo, ele pode ouvir os estudantes e o que os grupos desejam estudar, né? E fazer essa elaboração prévia desses questionamentos, né? Buscar nos alunos o que eles querem estudar. Na maioria das vezes pode acontecer dos alunos retribuírem com o seu projeto de vida ou com algo que esteja próximo a ele. Algo extremamente interessante também que o professor pode lançar a mão, ouvir o
o seu estudante na hora de propor o estudo de caso, né? É algo... Vanderlei, você já trouxe aí uma nova proposta, porque aqui eu já fiquei pensando, então vamos abrir a oportunidade para os estudantes, trazer esses casos, vamos escolher qual caso a gente vai estudar, elaborar os questionamentos para esse estudo de caso e discutir com eles se a gente consegue responder as perguntas que a gente levantou. Exatamente, né? São as hipóteses, é um trabalho que vai voltar lá para o tipo de estudo de caso que a gente quer trabalhar. Seria um caso exploratório, né? A gente traria a exploração de um caso e isso eu acho que você acabou de fazer aqui nova atividade. Exatamente, vai de encontro ao interesse do nosso estudante, né? Ou seja, ele quer ser protagonista, ele quer ver o assunto dele sendo estudado, sendo discutido, abrindo possibilidades de uma ampliação do conhecimento daquele assunto. Isso é muito importante. Chamar o protagonismo do aluno, né, professora Lourdes? Isso é extremamente relevante. Agora nós vamos para o desdobramento na escola, que também é esse momento extremamente importante, né, que é a discussão na escola entre os profissionais, entre os professores e entre os alunos, muito importante. Então, com base nas atividades do MAPA, que propõe o uso do estudo de caso pelos estudantes, façam um roteiro para auxiliar os jovens em seus planejamentos e escolhas de caso para serem analisados. Olha que interessante, Lourdes. Pois é. Acabamos de falar disso, né, Lourdes? Muito importante, a educação financeira em conexão, né? A finança, ela está em todas as áreas, né? Eu acho que qualquer projeto de vida, ele também perpassa, né, pela questão do planejamento financeiro, né, Lourdes? O que você acha? Com certeza, com toda certeza, a educação financeira ela está em todos os locais, principalmente no planejamento do projeto de vida. Sim, sim. E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso Saiba Mais, né? Nós temos aí aprofundamento em matemática e suas tecnologias, a ementa geral de matemática está disponível no site do Novo Ensino Médio, .educacau.sp.gov.br. Você pode acessar no site, você vai ter o mapa aí à sua disposição a qualquer momento. Nós temos aí as referências do Ministério da Educação, a gente sempre utiliza todas as informações do Ministério da Educação, o São Paulo, a Secretaria da Educação Guia do Estudante, a Secretaria da Educação, o MAPA, que é o Matemática Conectadas e suas tecnologias, a unidade curricular 1, que a gente está quase finalizando, né? E são as nossas referências de hoje. Vanderlei, você tem mais algum recado? Muito bem. Para finalizar a TPC de hoje, eu gostaria de agradecer, né, a pessoas tão importantes que são os tradutores de Libra. Hoje, o Rafael e a Bianca. Muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês realizam. E muito obrigado pela participação de todos. Espero que tenhamos contribuído aí na unidade curricular 1. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Uma excelente semana de trabalho a todos. Então é isso mesmo. Nós vamos ficando por aqui e a gente aguarda a todos vocês numa próxima formação. E a gente vai falando aí, terminando a unidade curricular 1, a gente está quase começando a unidade curricular 2. Estamos terminando o semestre, né? Passando muito rápido o ano. Então, até logo a todos. Um bom dia de trabalho. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.